Vamos então continuar aqui, nós vamos ver o duelo. Nós estamos na questão 757. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Não. É um homicídio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais avançada e mais moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates de antigamente, que eram vistos como sendo o julgamento de Deus. Nós precisamos entender, né, que essa segunda edição foi escrita em 1862. Ainda existiam naquela época os duelos pela honra, mas nós precisamos fazer uma análise e transportar para o século XXI. Nós não temos o duelo de espadas ou de revólveres, mas nós temos duelos de ego, nós temos duelos de pensamento, duelos de ideias. As pessoas, de uma certa forma, deletando as outras pessoas por causa de um pensamento, por causa de uma postura política, por causa de um time de futebol, por causa de uma religião. Então os duelos continuam existindo e as pessoas continuam ainda com a mesma situação, porque qual é o mote do duelo? A vaidade, o orgulho de se sentir ofendido e ir defender a honra a todo custo. Perdão. Nós vemos hoje as pessoas com os orgulhos exacerbados, com os egos exacerbados, duelando nas redes sociais, duelando nas tribunas. O duelo continua, de outra forma, mas continua, porque o problema maior do duelo, que é o orgulho e a vaidade, também continua, cada vez mais exacerbado. Então o que ele está colocando aqui é para uma época, em termos do duelo de morte física, né, do desencarne. Hoje nós temos o duelo e às vezes até com a morte, de uma certa forma, a destruição de reputação, de nome, é complicado, é muito complicado. Pessoas que entram em depressão profunda por causa desses duelos sem nexo, sem sentido nas redes sociais. É uma situação extremamente complicada, né? A gente precisa analisar por esse ângulo o duelo. O duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, tem quase certeza de que vai sucumbir? Os espíritos respondem ao suicídio. Aquele que tem certeza que vai sucumbir naquele caso de armas é um suicídio. Na mesma pergunta, o Kardec continua: e quando as probabilidades são iguais, é um homicídio ou um suicídio? Ambos, aquele que sabe que é melhor na arma, que é melhor, que é mais forte, está matando, é um assassino, daquele que é mais fraco, que está entrando ali como suicida. Essa que é a questão, né, nesses duelos em nome da honra. A responsabilidade não é menor nos duelos de ego, de impor a vontade, de impor o ponto de vista que nós temos hoje. Aí nós vemos aqui uma colocação do Kardec. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as possibilidades são iguais, o duelista é culpado. Primeiramente porque atinge fria e propositadamente a vida de seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe sua própria vida inutilmente e sem benefício para alguém. É uma situação ridícula, né, em todos os casos. Qual é o valor daquilo a que se chama questão de honra em termos de duelo? O orgulho e a vaidade, duas chagas da humanidade. Quando nós vamos ver aqui na questão 913, que fala sobre o egoísmo, porque o egoísmo, o orgulho e a vaidade são as nossas chagas. Aqui no caso do duelo é o orgulho e a vaidade, né? E aí eles perguntam aqui, dentre os vícios, qual é o que pode ser considerado radical? Já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo.
Então, a vaidade e o orgulho andam de mãos dadas com o egoísmo. Por isso eu sempre coloco o tripé. Né? O egoísmo, a vaidade, o orgulho são os tripés que seguram a gente aqui nesse planeta, seguram a nossa evolução. Na mesma pergunta, o Kardec continua. Mas não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada e que a recusa seria uma covardia? Os espíritos respondem. Isso depende dos modos e dos costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito uma diferente maneira de ver. Quando os homens forem melhores e mais adiantados em moral, compreenderão que a verdadeira questão de honra está acima das paixões terrenas, e que não é matando ou se deixando matar que se reparam ele. Aqui nós temos uma colocação do Kardec. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado quando erramos ou em perdoar quando temos razão. Em todo caso, em ignorar os insultos que não nos podem atingir. Então, para isso, precisa-se ter conhecimento, moral elevada e humildade, coisa que o vaidoso e orgulhoso não chega perto. Vamos continuar aqui, pena de morte, né? Nós estamos na questão agora 760. A pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente, e sua supressão será um marco no progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, e aqui vamos entender nesses esclarecidos, é a elevação moral, é o esclarecimento moral. A ciência e a tecnologia fazem a gente caminhar, melhora as nossas leis, a gente caminha moralmente, mas infelizmente o nosso caminhar de desenvolvimento moral é muito lento. Então por isso que ele coloca aqui, quando os homens estiverem mais esclarecidos, quer dizer, moralmente mais elevados, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Refiro-me a um tempo que ainda está bem distante de vós. Então os espíritos estão colocando ali em 1800, a primeira edição é de 1857, a segunda de 62, que estava muito distante de nós. Infelizmente, 2022, nós estamos aqui começando fevereiro, né? Eu estou gravando hoje dia 9 de fevereiro de 2022. Nós ainda estamos com o mesmo problema. Nós estamos na mesma situação. Sem dúvida, aqui uma colocação do Kardec. Sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas estaríamos sendo injustos com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições à pena de morte nos povos mais adiantados e no tipo de crimes aos quais se limita a sua aplicação. É o que nós falamos, o caminhar, o desenvolvimento moral é lento, mas ele caminha, né? Ele vem chegando, e hoje a gente vê poucos países que infelizmente ainda têm a pena de morte. Se compararmos as garantias com que a justiça entre esses mesmos povos esforça-se para proteger o acusado e a humanidade com que o trata, mesmo que seja reconhecido culpado, com a prática de tempos nem tão remotos, não podemos ignorar o caminho progressivo em que a humanidade caminha. Então, comparando os dias de hoje com práticas remotas, a gente vê que nós estamos caminhando, melhoramos, ainda não é a melhor situação, mas melhoramos muito, graças a Deus. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. É uma afirmação aqui de Kardec. Ele não está usando esse direito
quando elimina da sociedade um membro perigoso? É interessante essa pergunta que o Kardec faz. E a resposta: há outros meios de proteger-se do perigo sem que se tenha de matar. Além disso, é preciso abrir a porta do arrependimento ao criminoso e não fechar. A gente tem que dar a chance daquele que errou, daquele que reconhecidamente cometeu um erro, dar a chance para que ele possa se arrepender, para que ele possa ressarcir, ele possa se melhorar. Aí nós vamos ver a questão do arrependimento na questão 990. O arrependimento acontece no estado corporal ou espiritual? Os espíritos respondem: no estado espiritual, mas também pode acontecer no estado corporal, quando vós compreendeis corretamente a diferença entre o bem e o mal. Aí nós vamos ver a questão 992. Qual é a consequência do arrependimento no estado corporal, que é o que interessa para a gente aqui quando se fala na pena de morte? Avançar já na vida presente, se ainda houver tempo para reparar seus erros. Quando a consciência reprova algo e mostra uma imperfeição, sempre é possível melhorar. Então sempre nós temos que dar a chance para aquele irmão que errou possa se arrepender, possa se redimir, possa reparar seu erro. E a pena de morte impede qualquer tipo de justiça ou justiceiros, impede que a pessoa tenha a chance de se arrepender e de melhorar ainda naquela encarnação em que cometeu o erro. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? Eles colocam necessidade, não é bem a palavra. O homem sempre julga algo como sendo necessário quando não encontra nada melhor. À medida que se esclarece, compreende melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos da ignorância em nome da justiça. Aí nós vamos ver no livro Céu e Inferno, né, no capítulo 7, que eu estou sempre comentando, que é as penas futuras, Código Penal das Vidas Futuras. Nós vamos ver no item 16 e 19, no item 16, quando o Código Penal fala sobre o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento abranda as dores da expiação no que traz a esperança e prepara os caminhos da reabilitação, mas unicamente a reparação pode anular o efeito. É só a reparação que pode anular o efeito do erro. Em destruindo a causa, o perdão seria uma graça e não uma anulação, perdão. Então nós estamos vendo aqui no Código Penal da Vida Futura o arrependimento que tem que se ter para poder antes de se reparar, antes de se poder ressarcir aqueles a quem nós causamos algum mal. Nós vamos ver aqui no item 17 do Código Penal. O arrependimento pode ocorrer em qualquer parte, em qualquer tempo? Desculpa, não é uma pergunta. O arrependimento pode ocorrer em qualquer parte, em qualquer tempo. Se é tardio, o culpado sofre por mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja depois da morte na vida espiritual, seja em nova existência corporal, até que os traços da falta tenham se apagado. Então, ninguém escapa da lei de Deus, ninguém escapa da lei de ação e reação. No item 19,
do Código Penal da vida futura, nós vamos ver. Tendo o espírito seu livre-arbítrio, seu progresso é algumas vezes lento e sua obstinação no mal muito tenaz, muito forte. Pode nisso persistir anos e séculos, mas chega sempre um momento no qual a sua teimosia em afrontar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento, no qual, malgrado a sua fanfarrice, reconhece a força superior que o domina. Desde que se manifestam nele os primeiros clarões do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. A hora que começa o arrependimento, Deus lhe traz a esperança de se modificar, a esperança de ressarcir, a esperança de se transformar. E isso acontece com todos nós, com todos os erros que nós cometemos, porque ninguém pode atirar a primeira pedra em ninguém, porque todos nós erramos, todos nós, se não erramos nessa, com certeza erramos em vidas passadas. E se nós temos a chance de ressarcir, se nós tivermos a chance de se arrepender, se nós estamos aqui numa nova encarnação, consertando o erro que nós cometemos, nós não temos o direito de tirar a chance daquele que errou, de se melhorar e de se ressarcir. E aqui tem uma colocação, né? Nenhum espírito está nas condições de não se melhorar nunca. De outro modo, estaria fatalmente destinado a uma eterna inferioridade e escaparia da lei do progresso, que rege providencialmente todas as criaturas. Lei de progresso é uma lei de Deus, e a colocação de Deus é uma norma. Todos nós seremos anjos, não importe o tempo que demore. Pode levar séculos, milênios, mas todos nós nos aprimoraremos, todos nós nos melhoraremos e seremos todos anjos um dia. Então, aquele delinquente, aquele que causou o ato mais atroz, mais vil que a gente possa ter visto, ele será um anjo um dia. Porque Deus assim o determinou, que todos nós caminharemos para a angelitude, uns mais devagar, outros num passinho um pouquinho melhor, mas todos nós chegaremos à angelitude. Então nós não temos o direito de dar ao nosso irmão a possibilidade de se arrepender. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um indício de progresso da civilização? Duvidas disso? Os espíritos respondem: duvidas disso? Teu espírito não se revolta ao ler o relato das carnificinas humanas que antigamente eram feitas em nome da justiça e muitas vezes para honrar a divindade? Quando a gente vê os atos atrozes da Idade Média, dos cavaleiros templários, em nome de Jesus, as carnificinas, as coisas horrendas na Inquisição, em nome de um Deus medonho que eles criam e que aplicavam torturas horríveis. Da gente vê isso, meu Deus do céu, como nós fomos capazes de ser tão perversos em épocas que não fazem tanto tempo assim, mas vivemos, estivemos nessa época, temos os nossos erros dessas épocas tenebrosas. Então é o que ele coloca aqui, né? Teu espírito não se revolta ao ler o relato das carnificinas humanas que antigamente eram feitas em nome da justiça e muitas vezes para honrar a divindade, das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado para arrancar-lhe pelo excesso de sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes nem cometera? Pois bem, se houvesse vivido naquela época, acharias isso muito natural e talvez como juiz tivesse feito o mesmo. Assim, o que parecia justo numa época pode parecer bárbaro em outra.
Só as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e ainda se modificarão até que sejam postas em harmonia com as leis divinas. Então, com o tempo, com o progresso, as nossas leis se modificam, e continuarão se modificando até que nós cheguemos às nossas leis serem par e passo com as leis divinas. Aí sim, nós estaremos num patamar muito melhor de humanidade. Já Kardec coloca: Jesus disse: quem matou pela espada morrerá pela espada. Essas palavras não são a consagração da pena de talião, e a morte infligida ao assassino não é a aplicação dessa pena? Uma pergunta também interessante aqui do Kardec. É porque é uma questão de interpretação. Nós vamos ver aqui a explicação. Tomai cuidado. Como eu falei, é uma questão de interpretação. Tomai cuidado. Estais enganados a respeito dessas palavras, assim como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus, né? Aqui no caso, a lei de ação e reação é a justiça de Deus. É Ele, Deus, que aplica essa lei. Todos vós sofreis essa pena a todo instante. A lei de ação e reação, nós convivemos com ela cada instante da nossa vida, encarnados e desencarnados. Então é o que ele diz: todos vós, sofreis essa pena a todo instante, pois sois punidos pelos pecados que cometeis nessa vida ou em outra, pelos erros, né, que cometemos nessa vida ou em outra. Vamos lembrar que a palavra pecado quer dizer errar o alvo, mas para a gente acertar o alvo, nós temos que treinar. Nós vamos errar o alvo muitas vezes antes de acertá-lo. Então a gente não pode ter em mente a conotação de pecado das igrejas, das religiões medievais, onde coloca, não, tudo é pecado, tudo é uma afronta a Deus. Não, isso não existe. A palavra pecado quer dizer errar o alvo, e a gente erra muitas vezes o alvo, a gente erra muito para aprender. Então a gente tem que estar sempre substituindo a palavra pecado pela palavra erro, e sempre quando a gente ouvir a pecado, lembrar que a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Esquecer toda essa conotação que a Idade Média, as religiões, principalmente da Idade Média, colocaram na nossa mente. Pois aquele que fez seus semelhantes sofrerem, irá encontrar-se numa condição em que sofrerá o mesmo que tiver causado. É a lei de ação e reação. São as leis imutáveis de Deus. É esse o sentido dessas palavras de Jesus. Ele também não disse, abre aspas, perdoai vossos inimigos, fecha aspas, e não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe vossas ofensas, vossas dívidas, né? Porque no original é dívidas, né? A Igreja Católica que mudou para ofensas por interesses próprios, né? Então, não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe vossas dívidas, assim como vós houverdes perdoado. Isto é, na mesma proporção que houverdes perdoado, compreendei bem isso. Nós fazemos um trato cada vez que nós oramos o Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, nós pedimos a Deus que use para conosco a mesma medida que eu usei para o meu companheiro, para o meu subordinado, para o meu amigo ou inimigo, a mesma medida que eu usei para o outro, a mesma forma que eu usei para perdoar, esta mesma forma e esta mesma medida eu quero que Deus use em mim. Então eu estou fazendo um
pacto, um trato com Deus e a gente não presta atenção nisso. E quando nós nos recusamos a perdoar, ou quando a gente perdoa da boca para fora, lá dentro não houve perdão nenhum, nós estamos pedindo a Deus que também não nos perdoe, porque nós queremos o mesmo peso e a mesma medida que nós exercemos, nós queremos que Deus exerça para conosco. Cada vez que nós orarmos o Pai Nosso, vamos prestar muita atenção no que nós estamos pedindo e pactuando com Deus. O que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Isso é querer tomar o lugar de Deus no que diz respeito à justiça. Aqueles que assim agem mostram o quanto estão longe de compreender Deus e que ainda têm muito a expiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus. E os que a infligem, aqueles que infligem a pena de morte ao outro, são igualmente responsáveis por esses assassinatos. Aqueles que condenam, aqueles que realizam a pena de morte para com o seu semelhante, são assassinos, são responsáveis pelo assassinato desses irmãos. Então nós precisamos entender que existe a lei de Deus de ação e reação, mas é Deus que a coloca, é Deus que analisa, porque essa lei de ação e reação, ela é feita por energia, ela não é feita por um Deus antropomórfico de barbinha branca, sentado na nuvenzinha tocando harpa, que diz, olha, ele escorregou aqui, ele fez o outro cair ali, ele vai cair também. Não. São energias que fazem com que a gente seja atraído a energia semelhante. Então, esta lei é uma lei que é exercida no universo inteiro. A lei de ação e reação é o que faz a gravidade e é o que faz com que os planetas fiquem em órbita. A lei de gravidade é uma lei de ação e reação de energia. A lei de ação e reação, no momento em que eu faço alguma coisa para o outro, seja boa ou ruim, eu estou emanando uma energia para ele, eu vou receber essa energia de volta. Seja boa ou ruim, isso é uma lei de Deus. O que existe no micro, existe no macro. O que tem ali no átomo, tem no universo. São as leis de Deus, né? Existe uma similaridade, existe uma coerência nas energias, no pulsar, no crescer, no melhorar, no trabalhar em todo o universo. Porque todo o universo está sob as leis de Deus. Nós não podemos nos arvorar a deuses, somos sim deuses numa capacidade menor, somos co-criadores menores porque somos ainda infantis, somos ainda crianças, primitivos, começando o aprendizado. Vamos lembrar que nós estamos só no segundo ano, provas e expiações é só o segundo ano de aprendizado, nós saímos da primitividade ontem. Então nós não temos condições nem de entender, quanto mais de aplicar as leis de Deus. Mas elas são aplicadas a todos nós, todos os dias, estejamos encarnados ou desencarnados. E nós temos dentro de nós não podemos alegar ignorância. Porque nós temos dentro de nós todas as leis de Deus. Todas as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Basta a nós termos a vontade de entrar para dentro, para o autoconhecimento, de termos a vontade verdadeira de assimilar, aprender e apreender, quer dizer, aprender, estudar, entender e apreender, guardar dentro de nós todos os ensinamentos do Cristo, porque são as leis de Deus, são os ensinamentos de Deus. Vamos lembrar que o Cristo foi o médium de Deus aqui na Terra, trazendo os seus ensinamentos, trazendo as suas leis. Então nós temos que apreender esses ensinamentos em nós, colocá-los em prática, porque através dessa mudança interior, de dentro para fora, de passar a colocar em prática os ensinamentos de Jesus,
que nós estaremos realizando a vontade do Pai, estaremos crescendo, melhorando e fazendo o que aqui viemos fazer. A nossa missão na Terra é realizar a vontade de Deus, nosso Pai. E a vontade dele é que a gente cresça, que a gente melhore, que a gente se torne um anjo, um espírito puro, que a gente trabalhe em sociedade, que a gente ajude os nossos irmãos à nossa volta a subirem, a crescerem, a se melhorarem também, que a gente caminhe em grupo, que a gente chegue cada vez nos melhores pontos e nos melhores lugares, juntos, em grupo. Nós vamos ver agora no nosso próximo estudo a lei de sociedade. E nós vamos entender essas características, né, das leis de Deus, essa característica que nós temos de trabalharmos, estudarmos, aprendermos e caminharmos em grupo. Vamos estudar então no nosso próximo encontro, né, nosso próximo estudo, a lei de sociedade. Então nós paramos aqui na questão 765. Até lá.